Então, boa tarde e boa tarde em especial à senhora deputada Sandra Cunha. Aproveito em especial para então desejar umas boas festas. Eu Obrigada. chamo-me Alexandra e sou estudante do segundo ano de Criminologia. E eu chamo Adriana e sou estudante do terceiro ano de Criminologia. Em conjunto, nós criámos o projeto Crime Study com o objetivo de enaltecer esta área. Desde já queremos agradecer por disponibilizar um pouco do seu tempo para conceber esta entrevista, que será tão importante para nós. Também temos que agradecer ao Bloco de Esquerda o reconhecimento dado à criminologia. As audições públicas é que tem convidado o nosso presidente, o professor Vítor Miguel Silva, quer no âmbito da lei de violência doméstica, quer no âmbito do regime jurídico das armas e munições. A nossa convidada tem sido uma acérrima defensora da criminologia enquanto deputada da Assembleia da República e por isso faria todo o sentido ser a nossa primeira convidada. Depois desta pequena introdução, vamos tentar dar então início a esta pequena entrevista, mas sempre em tom de conversa. Passamos então à primeira pergunta. Na sua opinião, qual é que é a importância da criminologia? Bom, na minha opinião é extremamente importante. Eu sei, eu na verdade, enfim, apesar de em termos de conhecimento geral, e também porque pessoalmente estava ligada de forma indireta, porque a minha filha também queria ter estudado e acabou por não estudar criminologia, mas já lá vamos. Portanto, eu tinha algum conhecimento sobre o que a criminologia implicava e sobre aquilo que podia trazer de válido para todas as áreas em que atua, mas para o país também em geral, para a sociedade em geral, quer dizer. E é verdade que quando percebi realmente que só existiam faculdades no norte do país. Sim, também temos uma pergunta relativamente a Pronto. isso. Que a criminologia não era reconhecida, apesar dos cursos não é, serem reconhecidos e homologados pelo Ministério da Educação e do Ensino Superior, a profissão em si não era reconhecida. E, portanto, quando comecei a pegar nesta questão é que eu comecei realmente a perceber também tudo aquilo que a criminologia podia trazer. E para mim é de facto extremamente importante, quer dizer, porque são os especialistas, são pessoas que são formadas para serem especializadas de forma interdisciplinar, portanto abrange uma série de áreas e que atua em toda, não é só naquilo que é, enfim, que nós consideramos como crime, mas é todo o antes e o depois, portanto tudo o que tem a ver com reinserção social, por exemplo, das pessoas que cometem crimes, como também no combate ao crime, mas também na prevenção e no apuramento dos factos, portanto nas perícias, e é um conhecimento altamente especializado que eu sinceramente fiquei chocada porque não sabia destas questões, não serem reconhecidos e a profissão em si, é uma coisa que me deixou completamente boquiaberta, porque parece-me que é um desperdiçar de recursos altamente especializados que não tem qualquer compreensão. Na verdade, eu acho que, como em todas as disciplinas, os campos de estudo da academia e, portanto, depois todas as profissões, não é, que daí decorrem, é verdade que elas levam sempre um pouco de tempo, como quem diz, isto são anos e às vezes décadas, Sim, é para verdade. se cimentarem, para serem cimentadas na sociedade, para serem aceites, compreendidas, e para que realmente sejam reconhecidas as vantagens que trazem. E, portanto, eu acho que é isto um bocado que ainda se está a passar com a criminologia, porque o primeiro curso, se não estou em erro, terá sido à volta de 2006, para aí. Penso que foi Se não me por engano. volta desse ano, sim. Em 2006, 2007 acho que foi o primeiro. Portanto, faz 14 anos. E apesar da criminologia enquanto ciência, já, enfim, enquanto campo do saber científico, sim, já existir antes, em Portugal os cursos começaram aí e, portanto, isto são menos de 2 décadas. A sociologia, por exemplo, levou carradas de anos até ser aceito como um conhecimento válido, não é? Que tinha coisas positivas a trazer para a sociedade. Eu acho que só isso é que explica esta resistência também depois
muitas vezes, de muitas pessoas que já estão noutras áreas. Na vossa é o caso das polícias judiciária, enfim, de várias equipas especializadas, das forças e serviços de segurança, dos órgãos de polícia criminal, que também certamente oferecem alguma resistência Sim, a sem que dúvida. pessoas altamente especializadas que não são dos seus ramos, portanto, eu acho que é um pouco por isso, mas acho que a criminologia tem vantagens. Sim. E traz conhecimento imprescindível para a sociedade. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Sem dúvida. Obrigada pela sua resposta. Esta é uma pergunta bastante interessante, que embora teoricamente as equipas de gestão, local de crime, laboratórios de polícia sejam reconhecidas todas as suas competências, gostaríamos de saber, na sua opinião, porque é que acha que isso na prática não acontece nas forças de segurança, na PSP, na GNR, na Polícia Marítima, etc. Então, digam-me uma coisa, não acontece como? Não são reconhecidas as competências destas equipas, nestas forças de serviço de segurança? Sejam reconhecidas, na prática acaba por não acontecer tanto isso. Pronto, eu acho que é precisamente por aquilo que eu estava a dizer. A senhora deputada já tinha respondido mais ou menos. Acho que é precisamente isso, é a resistência que certas pessoas, enfim, que certos profissionais e que já desempenham determinadas funções decorrentes da sua prática profissional, mesmo que não tenham os conhecimentos não é só a base teórica, mas também, quer dizer, muitas vezes têm empiria, não é? O conhecimento prático. Mas mesmo que lhes falte toda a outra parte, são pessoas, e eu não estou a dizer que estas pessoas não são válidas e que não têm conhecimentos válidos também, certamente terão, até porque a experiência ajuda muito, não é? Em qualquer área, nós quando saímos da faculdade, lá está, temos a teoria, mas depois ainda não temos na prática como é que isto se resolve, como é que isto se faz, como é que isto se aplica. E, portanto, essas pessoas muitas vezes têm isso, não têm outra parte. E claro que estando já nas funções, eu acho que isso acontece precisamente por essa resistência à mudança, pelo medo enfim, de virem outras pessoas e até saberem mais ou saberem outras coisas. Às vezes nem é o saber mais ou o saber melhor, é saber outras coisas, ter outros pontos de vista, outras perspectivas, outras ferramentas. E eu acho que é muito isso. E a verdade é que as forças e serviços de segurança, principalmente, por exemplo, as forças militarizadas, a GNR, mas também as outras, também a Polícia Judiciária, também a PSP, são estruturas muito hierárquicas e muitas vezes muito rígidas e muito pouco permeáveis à mudança, muito pouco abertas à mudança, não é? Bastante resistentes a isso e, portanto, acho que aquilo que se tem que fazer mesmo é ir, quer dizer, estas coisas levam sempre tempo, mas é ir educando, ir sensibilizando, ir informando, e eu acho que este projeto que vocês estão a desenvolver Sim, parte muito por espetacular aqui. Sim. para isso. É mesmo para também ir informando e perceber que nós também não estamos aqui para roubar o lugar a ninguém. Pois, lá está, é isso que também muita gente exato, tem que é que ainda por entender. cima há espaço específico para os criminólogos. Exatamente, nós não queremos roubar o lugar a ninguém, acho que há espaço para toda a gente. E as pessoas só têm que entender isso. Nós temos o nosso lugar, tal como os psicólogos têm os deles, os direitos têm os deles. Pronto, é isso. Obrigada. O que é que tem a dizer da recolocação dos funcionários públicos que não estão a exercer a função de criminólogos no âmbito dos laboratórios de polícia científica? Mas quando falam em funcionários públicos, aqueles que têm a licenciatura em criminologia. Sim, os que estão licenciados em criminologia, mas que não estão a exercer. Bem, eu acho os laboratórios, estes laboratórios são da PJ, se não são, não são? Sim, eu penso que sim. Direcionada para os da PJ. Pronto, eu estou a perguntar porque ainda que eu esteja, já agora vou só fazer uma introdução, ainda que, portanto, eu sou deputada da primeira comissão
E na primeira comissão temos a administração interna e, portanto, temos tudo o que são órgãos de polícia criminal, as forças e serviços de segurança, para além da proteção civil e da justiça, mas eu estou com a administração interna, mas depois não estou em tudo na parte da comissão de trabalho, que é quem trata da regulamentação de todas as profissões. Claro. E, portanto, por isso é que eu às vezes estou aqui a parecer um bocadinho hesitante, porque eu não conheço claro, sim. Toda a orgânica e todo o funcionamento das várias profissões. Não sei se a PJ terá alguma, até porque a PJ é justiça e não é a minha área, não sei se, enfim, mas mesmo que tenha algum tipo de impedimento devido a critérios da sua orgânica mesmo para a entrada de outras pessoas, não percebo, de outras pessoas, enfim, da área da criminologia, sim. Não percebo, não acho que isso justifique, se houvesse esse impedimento, parece-me de todo aceitável que eles sejam revistos e que, precisamente para poder haver essa entrada e essa recolocação, parece-me óbvio, porque lá está. É aquilo que eu dizia há pouco, se temos pessoas especializadas em determinadas áreas que fazem falta a esta atividade, e fazem falta porque nós vemos que a justiça precisa de ferramentas, precisa de conhecimento para poder decidir como deve ser. Precisa enfim, da produção de provas, tudo isso, e normalmente é aí muitas vezes que a justiça falha. Eu vejo isso, porque também estou na parte enfim, da igualdade e não discriminação, e portanto dos direitos, e percebo nos casos de violência doméstica ou de crimes sexuais, todo esse tipo de criminologia direcionada contra pessoas. Um dos grandes problemas é realmente a produção de prova. E muitas vezes aquilo que acontece é que não há gente, não há profissionais que façam essas perícias e que façam, enfim, essa recolha, não é? Das provas e que façam a gestão como deve ser do local do crime e que recolham todos os depoimentos e todas as provas e todos os indícios. E isto continua a ser feito pelas equipas de intervenção, portanto, das polícias, não é? Da GNR ou da PSP, de forma, ainda que eles tenham até formação especializada, alguns para estes casos, a verdade é que são alguns, não é? Nem sempre as equipas têm estas pessoas. Depois acontecem coisas como, aliás, como o presidente da Associação Portuguesa de Criminologia me relatou uma vez, mas este é um exemplo e há carradas de outros, de uma situação de violência doméstica em que encontram uma arma de fogo e encontram balas de outras armas de fogo e vêm-se embora sem procurar as outras armas de fogo, não é? Quer dizer, se havia balas, provavelmente havia armas. Portanto, este tipo de situações que não se compreende e que só se pode compreender se realmente as pessoas não estiverem devidamente habilitadas para essas funções. Portanto, também nos laboratórios da PJ eu acho que faria todo o sentido que os criminólogos, aliás, fossem recolocados em todo o lado, porque efetivamente não é como se estes lugares estivessem ocupados ou como se não é lugares, mas estas funções estivessem preenchidas, porque não estão. De facto, nós temos esta carência e eu acho que a criminologia veio responder a esta carência. O problema agora é realmente que ela responda na prática, não é? Esta pergunta é para complementar a que a Alexandra fez. Porquê que os criminólogos continuam a ser arredados dos concursos públicos? Preferem sempre outros profissionais, por exemplo, da área do direito, quando nós temos mais competências para o cargo e adequadas ao perfil do recrutamento. E aqui digo, não estamos a desvalorizar as competências de um licenciado em direito. Nós estamos a dizer a realidade nós temos mais competências e estudamos durante 3, 4 anos para exercer essas competências. Exato. Eu acho que se prende tudo um pouco com estas razões que eu tinha dito no início. O facto da criminologia ainda não estar cimentada na sociedade,
o facto de não estar cimentada até na cabeça, não é? No pensamento do governo, porque o governo tem, quer dizer, nós os grupos parlamentares, o que nós podemos fazer é pressão para o governo e podemos fazer, lá está, os projetos de regulação, de recomendação para o governo proceder a determinada coisa, como foi o caso da regulamentação da carreira de criminólogo, mas depois está nas mãos do governo, de facto, fazer isso, não é? Essa é a competência do governo, não é a competência da Assembleia da República. E eu acho que este governo ainda não acordou para a criminologia, não é? Nem este, nem os anteriores. E, portanto, acho que, enfim, aquilo que tem que se fazer, acho que é por isto, e é pelas resistências, pelo desconhecimento, acho que é um pouco por isso. E é também pelo facto de, na verdade, enfim, ainda não existe, ainda não foi criada a carreira, não é? Na classificação nacional de profissões, ainda não está lá a carreira de criminólogo, isso ainda não foi alterado, que eu saiba. Portanto, isto tudo tem implicações depois naquilo que são os concursos, não é? E em que quem abre os concursos pensa, enfim, naquelas licenciaturas mais adequadas. Eu acredito que muitas vezes até nem se lembrem da criminologia, não é? Porque vão sempre às mesmas ou vão à Classificação Nacional de Profissões ver lá os códigozinhos e não está lá a criminologia. Portanto, o governo tem mesmo que avançar com isso, não é? Claro. Eu acho que isso seria uma grande mudança e seria enfim, uma alteração importante. Agora, o que se pode fazer a nível da Assembleia da República é continuar. Quer dizer, não vale a pena apresentar-se outro projeto novamente para ser aprovado o mesmo que já foi aprovado. Claro. Portanto, é fazer pressão e é toda a gente fazer pressão. E é cada vez, por exemplo, que há concursos abertos e em que se vê que as funções ou os critérios, requisitos, cabem todos na área da criminologia, mas depois que não está lá a licenciatura em criminologia ou a especialização em criminologia, é fazerem sempre esta denúncia para os grupos parlamentares para nós podermos sempre fazer perguntas porquê? Porquê é que não está? Porquê é que este instituto abriu vaga para tal sítio, este ministério abriu aqui e porquê é que não está lá a licenciatura de criminologia? Para que pelo menos comecem a perceber que têm que fazer aquilo que lhes compete. Sabendo que os criminólogos são reconhecidos como especialistas no âmbito do regime jurídico das armas e munições, é a intenção do Bloco de Esquerda consultar a criminologia, tendo em conta a atualização da Lei 42 de 2006, que regulamenta o tiro desportivo e o colecionismo de armas? Peço desculpa, estava aqui a olhar para o telefone. Não faz mal. Eu acho que eu não estou a acompanhar e não acompanhei esse processo. Quem o acompanhou foi outro deputado da primeira comissão do Bloco de Esquerda, que é o José Manuel Pureza, mas eu sei que ele esteve em contacto com a Associação Portuguesa de Criminologia precisamente para relativamente a este assunto. E pelo menos da nossa parte, nós contamos com sim. Exatamente, até porque nós não somos especialistas na área, portanto precisamos mesmo, quer dizer, não é aqui fechados num gabinete ou a fazer pesquisas no Google que nós lá vamos, não é? Então precisamos mesmo de ouvir de viva voz, até muitas vezes para formarmos uma opinião mais sustentada, porque, enfim, os políticos, é claro que têm a opinião sobre as coisas, mas nós não sabemos tudo. E, portanto, temos uma opinião muitas vezes num sentido, mas geral. E quando se trata de coisas mais específicas, nós tentamos sempre ouvir claro. pessoas que estão na área, porque senão temos a certeza que não vamos lá, não chegamos. Enfim, não temos opiniões sustentadas. Esta pergunta, pronto, já respondeu meio em cima, mas vou fazer na mesma. É que se não seria vantajoso os novos diretores técnicos de carreiras de tiro serem licenciados em criminologia, uma vez que no âmbito da Lei das Armas número 5 de 2006 somos peritos nessa área. Pois, eu como disse, não conheço esta legislação sequer, porque eu não a acompanhei, e portanto
não sei muito bem se... Quer dizer, a mim parece-me que faz sentido, não é? Mas eu estou a falar assim de impulso, sem conhecimento de base, até porque não conheço a legislação. Portanto, na minha opinião, parece-me que faz sentido, precisamente porque a criminologia tem todas este tipo de conhecimentos que permitiriam e que trariam mais-valia também para, enfim, precisamente para as funções de diretor das carreiras de tiro. Mas como estou a dizer, é uma opinião que é um bocadinho dada pelo feeling, não é? Por aquilo que sei no geral. Sim, Portanto, sim. é para deixar isto claro. Falando agora, esta é uma pergunta que por acaso já foi referida até anteriormente, que é relativamente às universidades. Porque é que não é implementada nenhuma universidade que lecione o curso de Criminologia no centro ou no sul de Portugal? Porque as 5 universidades existentes são no norte e isto é uma grande dificuldade que acaba por se colocar. E nós com este projeto acabamos por receber muitas mensagens de pessoas que são interessadas no curso, mas que, pronto, são residentes no centro-sul de Portugal e nem toda a gente tem possibilidades de vir estudar pronto, para o norte e torna-se bastante complicado. Isso também acaba por retrair as pessoas, acredito que seja também um motivo. E é uma grande dificuldade. Sim. Porque é que não existem no sul, no centro e no sul do país? Eu não percebo também. Quer dizer, eu não sei responder porquê, Claro. não é? porque não me faz sentido. Quer dizer, há 5 no norte do país, não é? De alguma forma concentrado. Se calhar isto tem mesmo a ver com também as redes, não é? Que as universidades e os contactos que criam entre si e que vão fazendo não é lobby no mau sentido, não é? Mas é lobby no sentido de passar a informação e da outra universidade perceber, ok, isto tem procura, há alunos, há procura, portanto vamos abrir. E isso ainda não terá chegado, enfim, essas ramificações, essas redes de contactos, se calhar ainda não funcionaram para o centro e sul do país, porque eu acho que causa realmente problemas. A minha filha, por exemplo, não foi tirar a licenciatura em criminologia, que era aquilo que ela queria mesmo, porque ela não queria ir para o norte, pronto. E então o que ela pensou, lá está, foi fazer uma licenciatura em direito e depois, possivelmente, então, faria uma especialização, um mestrado, Pós-graduação, seja o que fosse. alguma coisa para criminologia. Portanto, ainda está a terminar a licenciatura neste momento. Mas foi uma das razões, e eu sei que há muitos, ela tinha vários colegas também, e muitos de facto que não tinham qualquer possibilidade de deslocação, assim para tão longe, não é? Porque implica, tal como o pessoal que está no norte e que, por exemplo, querem ir para aquela universidade no Algarve de Biologia Marítima e essas coisas todas, quer dizer, é um problema, nem toda a gente pode. Exatamente. Não dá para pagar deslocações, alimentação, residência, tudo e mais alguma coisa. É muito espinhoso. Pois, portanto, eu só espero realmente é que, de alguma forma, as universidades também comecem quer dizer, depois por outro lado, agora estou eu aqui a pensar, se algumas universidades também não sei se querem fazer muita propaganda, porque depois se há outras universidades a abrirem cursos, não sei até que ponto é que deixam de, enfim, poderiam ter menos procura, não é? Depois menos alunos, porque os alunos vão para outras universidades, mas não me parece que seja o caso. Eu acho que, pronto, enfim, que as universidades aí têm um grande papel, não é? Os reitores, enfim, claro. toda Mesmo que a houvesse comunidade uma científica. em Lisboa, suponho eu, já era uma grande ajuda, pelo menos para essa zona, eu acho que era uma grande ajuda, já nem digo mais. Pois, exatamente, Lisboa já, pelo menos já ajudava bastante. Já abrangia aí uma grande parte, já nem digo... Sim, quer dizer, só a área metropolitana de Lisboa tem uma grande parte da população portuguesa concentrada, não é? Portanto, realmente não... Tal como a sua filha e os colegas da sua filha tinham esse objetivo, tanta gente terá também. Exatamente. E pronto. Exatamente. É uma dificuldade realmente bastante grande.
e metade das universidades que têm criminologia são privadas, ou seja, mais uma despesa Sim. que é pagar uma universidade privada. Então, Exatamente, exatamente. que é uma Exato. coisa que não se entende. Eu não percebo como é que isso não é... Quer dizer, eu acho que sempre tem tudo a ver com esta desvalorização pelo desconhecimento e pela novidade, não é? É verdade. E por as disciplinas ainda não... Quando digo disciplinas é o campo, enfim, Sim, de sim. estudo, não estar ainda plenamente cimentado e plenamente aceito. E isto foi acontecendo com várias áreas, pronto, foi acontecendo com várias áreas e mesmo quem está à frente das universidades olhava com desconfiança e, portanto, não tomavam a iniciativa de pesquisar, de perceber, de ver se havia interessados, de perceber se havia também professores capazes e especializados para formar e para abrir estes cursos. Claro. Portanto, eu acho que isto tem mesmo que ser com a educação. Neste caso, da comunidade científica também, com a sensibilização. Agora, uma pergunta que todos os criminólogos querem saber é de que forma poderia ser benéfico para os criminólogos a criação de uma ordem, ou seja, deste modo todas as entidades laborais teriam de cumprir a deontologia profissional, uma vez que a sua violação resultará numa sanção, conforme nos diz o artigo 32, número 10 da Constituição, porque o criminólogo precisa de uma segurança jurídica. Além disso, o governo tinha 60 dias para regulamentar a deontologia e nada fez até a presente data. Palavras do nosso presidente. É verdade. É verdade. Bem, o Bloco de Esquerda tem uma posição, não vou dizer que é uma posição contrária à formação de ordens e à existência de ordens profissionais, mas é uma posição cautelosa, porque em grande parte das profissões que têm... Estou aqui... a mensagem que apareceu. Estou em várias das profissões que têm ordens, muitas vezes as ordens tornam-se em formas de controle, em vez de serem formas de promoção da profissão e de promoção dos especialistas, são formas de controlo e enfim, quase que funciona como um sindicato, mas sem ser um sindicato, não é? Porque o sindicato, de facto, luta pelos direitos dos vários trabalhadores da área. E as ordens lutam normalmente, não é normalmente, quer dizer, isto acaba por acontecer, não é? É que lutam pelos direitos das elites dessas áreas, por quem está na cúpula. E isto pode-se ver em muitas coisas, se calhar a ordem dos enfermeiros não será tanto, mas a ordem dos médicos, e a mais flagrante daquilo que eu estou a dizer, a ordem dos advogados, não é? Em que depois, para se ser advogado, se tem que pagar balúrdios para, mesmo tendo as dificuldades todas que se têm, e mesmo, na verdade, quando os advogados, quando uma pessoa fala em advogados, pensa em grandes advogados e em escritórios de advogados, mas a verdade é que os escritórios de advogados têm 2 ou 3 ou 4 associados que são o topo, e depois todos os outros são falsos recibos verdes, não é? Porque não trabalham, não são empregados dos escritórios, são falsos recibos verdes. Têm um patrão, um horário de trabalho, um local de trabalho, mas recebem recibos verdes e têm que cumprir todos os requisitos que a ordem exige para... Portanto, nós temos muitas reservas em relação às ordens, o que não quer dizer que elas não possam ser, enfim, criadas de forma a respeitarem de facto e a serem mais positivas do que negativas. Na prática, aquilo que tem acontecido não é propriamente isso. Portanto, nós temos bastante receio em relação a isso. Eu até já tinha falado com o presidente da associação e tinha-lhe explicado isso. Ele sabia, aliás, eu conhecia a posição do Bloco de Esquerda em relação às ordens profissionais. Mas pronto, também não Claro, dizemos que não, é um caso a estudar e a perceber como é que a coisa seria feita.
Eu acredito que os criminólogos também anseiam mais esta ordem pelo facto da valorização que nós queremos, né? Claro. É mais pelo respeito que queremos impor do que propriamente para outras coisas. Pois, eu percebo, obviamente. A psicologia também, até a criação de uma ordem, também não era tão valorizada como é hoje em dia, então... Sim. Mas, por exemplo, eu vejo pela minha mãe, já agora, a minha mãe é psicóloga e ela está na ordem e ela tem a cédula profissional e eu vejo para ela pagar, que é bastante dinheiro, que pronto, eu vejo que é mesmo bastante dinheiro e não faz sentido ser tanto dinheiro e é basicamente só para assinar relatórios. Pois. Pronto, não, mas isto são questões à parte. Sim, mas pronto, são as desvantagens que existem depois. Por exemplo, na sociologia, nós temos um código, eu sou socióloga, nós temos um código deontológico, mas não temos uma ordem. E também levou muito tempo, mas é verdade que agora se chamam sociólogos para a televisão para comentar ou para explicar sondagens, para explicar fenómenos sociais, para, enfim, já há um reconhecimento, sem dúvida, não é? Os sociólogos também são chamados à Assembleia da República para apresentarem resultados de estudos sobre as mais diversas matérias e pronto, nunca tivemos uma ordem. Portanto, também é possível avançar e lá chegar sem ordem. Mas, como eu disse, isto não é um não, claro. É uma questão de ver como é que as coisas são feitas. Claro. Agora, mencionando a senhora deputada Sandra Cunha no debate para a regulamentação da profissão de criminólogo. Os criminólogos são profissionais altamente especializados com competências que cruzam diversas áreas e que deviam ser aproveitados. Passado mais de um ano da regulamentação, o Governo não cumpre o estipulado com a lei. Podemos contar com o apoio do Bloco de Esquerda para nos apoiar na criação da deontologia e no reconhecimento junto das instituições públicas que nos teimam a não aceitarem concursos. A senhora deputada já respondeu a parte desta pergunta. Sim, em parte já respondeu a toda ela, mas Sim, sem dúvida. Pronto, mas eu volto a repetir, sem dúvida, enviem-nos sempre que tiverem conhecimento desses concursos que não abrem para criminólogos, para nós podermos confrontar. E muito obrigada pelo apoio. Pelo menos com pergunta, significa que fica registado no sistema, significa que o Governo é obrigado, aquele Ministério é obrigado a responder, ainda que às vezes não responda e se faça de esquecido, nós insistimos, mas tem 30 dias para responder, e às vezes, enfim, por exemplo, nesta altura é impossível. Temos a Covid, temos uma carrada de coisas, temos as presidenciais, tudo e mais alguma coisa, não dá. Mas noutras alturas em que as coisas estão mais calmas, nós por vezes tentamos, junto dos nossos assessores de imprensa, colocar as perguntas na imprensa. E isso também ajuda, não é? Ir para a comunicação social e fazer com que algum jornalista se interesse e pegue na coisa e depois vai passando, pronto, vai passando palavra. Mas pronto, é claro que isso também não depende só de nós, normalmente depende dos jornalistas acharem que é interessante ou não. Mas pronto, sempre que aconteça alguma coisa, nós tentamos, por isso enviem-nos e junto do Governo também. Pronto, também, aliás, é uma das coisas que, mesmo em audição, teria que ver, em audição regimental, teria que ver exatamente a quem, mas provavelmente será mais que o Ministro na Comissão de Trabalho. Portanto, quando os ministros vêm de 4 vezes por ano, vêm 3 em 3 meses, vêm audições regimentais, para além das extraordinárias, vêm audições regimentais responder a questões que os grupos parlamentares coloquem. E, portanto, eu vou ficar com esta para lhes perguntar, então, como é que é? O que é que fizeram? Puseram tudo na gaveta e esqueceram-se, perderam a chave. Pronto. Vou ficar com esta Portanto, eu não sou da comissão, mas posso lá ir fazer perguntas à Comissão de Trabalho. Para acabar, na sua opinião, acha uma mais-valia os conhecimentos criminosos a quando das alterações da lei da política criminal? Ou seja, uma consulta junto de nomes reconhecidos no âmbito da criminologia, como o Bloco de Esquerda fez, a quando das alterações da lei de violência doméstica, quando chamou o nosso presidente para uma audição pública? Acho que sim. Acho que é importante. Eu também não estou com este dossiê,
também é o José Manuel Pureza que está, mas óbvio, eu acho importante chamar todos os especialistas para todas as áreas em que tenham alguma coisa a dizer, não é? E, por exemplo, para a área da violência doméstica foi importantíssimo o contributo, porque de facto são pessoas que sabem aquilo que estão a dizer e que explicam o que é que está a falhar também nos processos, no caso de violência doméstica. Aliás, muitas das coisas que foram ditas são comprovadas depois, agora pelos relatórios que a equipa que o governo formou, que é a equipa de análise retrospectiva dos homicídios em contexto de violência doméstica, também lá dizem, não é? Muitas das falhas, eles vão ver o que é que falhou. Esta mulher morreu, o que é que aconteceu? Já tinha pedido ajuda não sei quantas vezes, o que é que aconteceu? Então não houve isto, não houve aquilo, não foi feito isto, não foi feita esta diligência, não foi recolhida esta prova, e portanto vem realmente comprovar a necessidade de especialistas nesta área. E depois também muitas áreas têm a ver com os serviços prisionais, enfim, imensas áreas. E obviamente na política criminal também é óbvio que da nossa parte, eu não sei neste momento o que é que está a ser feito e em que fase, mas todas as alterações que existirem, pronto, seja que deputado for, pelo menos do Bloco de Esquerda, nós tentaremos, e mesmo quando nós não chamamos, porque às vezes no meio de tanta coisa podemos nos esquecer, ou até acontece outras coisas, como por exemplo aconteceu agora recentemente num processo em que eu estive envolvida relativo à residência alternada de crianças, em que eu fiz um requerimento para chamar várias entidades e vários especialistas para falarem sobre o assunto, mas como enfim, o calendário que tínhamos não dava para ouvir toda a gente, acabaram por... enfim, eu tive que me submeter à vontade de todos os outros, não é? Porque era a maioria, de escolherem um de cada área, não é? Pronto, e às vezes nem sempre dá, mas eu acho que sempre que os criminólogos têm conhecimento de alguma matéria que está a ser discutida na Assembleia da República e que podem dar contributo, devem dar esse contributo. Enviam para a comissão em que isso está a ser debatido e qualquer criminólogo pode fazer, em nome individual ou da associação. É enviar um contributo para os projetos tal, que estão a ser discutidos sobre isto ou aquilo. E isso é junto ao processo e fica disponível, aliás, fica arquivado e disponível na página do todo o processo, com todos os outros pareceres, e é extremamente importante. Acho que damos então assim por terminada a nossa... Eu vou dizer aqui uma coisa, obrigada pelo esclarecimento em várias coisas, porque eu não tinha noção do que um partido podia fazer em nome deste caso, de uma profissão, e fiquei bastante esclarecida com a sua entrevista e as suas respostas, porque realmente eu acho que muita gente não tem noção do que é que um partido pode fazer por uma profissão. Exato. Exato, onde é que pode atuar e de que forma, não é? Nós quando dizemos fazer, por exemplo, pressão sobre o governo, quer dizer, tem que se concretizar de alguma maneira, e é tal coisa, podemos fazer perguntas, podemos ir lá às audições e fazer perguntas em direto, e que, enfim, está a ser passado na RTV, fica gravado, são declarações públicas que os governantes assumem e que depois têm que ter consequências, não é? Porque se as dizem publicamente... e fica registado, e normalmente também há jornalistas nessas audições, portanto são tudo ferramentas que nós temos para além dos projetos, obviamente, são ferramentas que temos e, portanto, e conseguimos às vezes meter coisas na comunicação social. Pronto. Isso é muito bom. Obrigada. Pronto, olhem, eu gostei muito, muito obrigada. Assim, por terminada a entrevista, e queremos outra vez deixar-lhe uma palavra de agradecimento, não só também pela criminologia, em prol da criminologia e também dos criminólogos, mas também por ter tirado um bocadinho do seu tempinho para nos responder às perguntas. Foi um prazer. Obrigada mesmo pela amabilidade, porque significa muito para nós. E pronto,
E boas festas. Muito obrigada, boas festas também e muito sucesso na vossa vida e nas vossas profissões também. Obrigada. No Parlamento, para quem sabe um dia. Como? Encontrarmos futuramente no Parlamento, quem sabe um dia. Sim. Acho que sim. Quer dizer, agora está, neste momento, não há entradas. Nem sequer podem entrar pessoas exteriores, só com autorização e etc. Está tudo por causa da Covid, não é? Por causa disto. Mas depois, quando as coisas normalizarem, acho que sim. Está por agora mesmo, por exemplo, as consultas públicas que se fazem nas comissões, quando há projetos ou isso, é tudo online. Porque lá está, não podem entrar pessoas externas fora. Mas pronto, esperemos que isto tudo melhore rapidamente. Esperemos que sim. E pronto, boa obrigada sorte, mais uma vez. E obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Obrigada.